Ela me expulsou. E eu juro, se naquele momento ela tivesse puxado uma faca, eu teria aceitado. Porque a dor que eu senti era pior do que qualquer ferimento físico. Mas o que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. Se você já sentiu que perdeu tudo, essa história é para você. Curta e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo valioso que postamos aqui. Vamos nessa. Ela me expulsou de casa. Não gritou, não hesitou. Simplesmente me jogou na rua como se eu não fosse nada. E se ela tivesse me esfaqueado naquele instante, tudo bem. Eu não me importava mais. A dor emocional era tão profunda que a morte parecia quase um alívio. Mas o que eu sabia, com toda a certeza, era que eu jamais colocaria os pés naquela casa de novo. Sem destino, sem abrigo, acabei passando a noite no morro. Dormi ao relento, com o frio cortando a pele. E então, a chuva veio, como se o céu estivesse chorando junto comigo. Encharcado, cansado e com a alma esmagada, lembrei de uma velha amiga. Não era minha namorada, nem algo parecido, apenas alguém com um coração bom. Fui até a casa dela e bati na porta. Quando ela atendeu, seus olhos se encheram de espanto, mas não me julgou. Expliquei a situação, disse que não precisava de muito, só de um canto qualquer. E ela, sem pensar duas vezes, falou com a família. Eles se importaram comigo de uma forma que eu não esperava. Me deixaram dormir na lavanderia. E naquele momento, aquele pequeno espaço se tornou o meu mundo. Eu só tinha uns 12 ou 13 dólares no bolso. Era tudo que me restava. Peguei aquele dinheiro e comprei uma passagem de ônibus. Não tinha rumo definido, só queria sair, respirar, pensar. No caminho, me lembrei de uma livraria antiga. Era um lugar que sempre me acolheu com palavras quando o mundo não fazia sentido. Entrei lá, meio sem saber porquê. Foi quando vi o livro. A Magia de Acreditar. Algo nele me chamou e eu li. Li como se minha vida dependesse daquelas páginas e, de certa forma, dependia mesmo. O que aquele livro me ensinou foi simples e poderoso. Tudo começa na mente. A crença é a raiz de todas as nossas ações. O que você acredita sobre si mesmo determina tudo. Suas decisões, seus limites, seus sonhos. Mas o mais impressionante foi perceber que essas crenças não são fixas. Elas podem ser programadas, moldadas, transformadas. E como você faz isso? Você fala, você se movimenta, você grita para o universo aquilo que quer ser, até que cada célula do seu corpo acredite. Você se alinha completamente. Corpo, voz, alma. Você se hipnotiza com repetição, com intenção. Você se transforma pela força da própria fé. A partir dali, algo em mim despertou. Eu não era mais o garoto expulso. Eu era alguém que acreditava. E isso foi o começo da minha verdadeira vida. Naquele período difícil da minha vida, comecei a escrever frases no espelho da lavanderia onde eu dormia. Coisas como: só os fracos se deixam abater. Eu sabia que isso não era totalmente verdade. A dor é real. A depressão é real. Mas aquilo servia como um impulso, como uma âncora para eu não me afundar. Eu repetia para mim mesmo: eu não sou fraco, eu não sou um fracassado, eu não vou me deixar afundar. E essas palavras, por mais duras que fossem, me forçavam a reagir. Eu estava completamente no fundo do poço, emocionalmente devastado, mas me apeguei à ideia de que eu ainda tinha algum poder dentro de mim. E era nisso que eu precisava acreditar. Comecei a criar afirmações, frases que eu repetia todos os dias, sem falhar. Em todos os sentidos, estou ficando mais forte. A cada dia,
estou mais preparado para vencer. Eu dizia isso com o corpo, com a voz, com intenção. Eu treinava meu sistema nervoso para acreditar nessas frases como se fossem realidade. Até que, com o tempo, elas passaram a ser mesmo. Aquela prática simples começou a causar uma transformação profunda dentro de mim. Comecei a me sentir diferente, mais confiante, mais capaz. Ler também virou meu refúgio. Era a única forma que eu tinha de sair da realidade em que estava preso. Mas os livros não eram só fuga. Eles se tornaram minha transformação. Me lembro de mergulhar nos ensaios de Emerson. Também li inúmeras autobiografias. Porque quando você lê a vida de alguém que realmente fez algo grandioso, você entra na mente daquela pessoa. Você começa a pensar como ela. E se você faz isso por tempo suficiente, dias, semanas, aquelas ideias começam a moldar a sua maneira de ver o mundo. É como aprender a tocar piano. No início, você pode brincar sozinho. Mas se for esperto, aprende com as músicas de outros mestres. No começo, você imita. Depois de um tempo, entende os padrões. E então, você se torna criador da sua própria música. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Os livros me ensinaram padrões, me mostraram possibilidades, mas não parou por aí. Comecei a ir a seminários, um atrás do outro, mesmo sem dinheiro. Literalmente sem saber se conseguiria pagar o aluguel. Mas eu sabia que cada evento desses plantava sementes na minha mente. Sementes que, mais cedo ou mais tarde, iriam florescer. Mesmo sem ter dinheiro suficiente, eu decidi investir em um seminário. Parecia uma loucura, mas eu sabia que, enquanto eu não mudasse o que estava acontecendo dentro de mim, eu nunca teria condições de bancar nada. Então, fiz um compromisso comigo mesmo. Eu vou pagar o preço agora, porque não posso mais continuar sendo quem eu sou hoje. Eu estava completamente obcecado em aplicar tudo o que eu aprendia. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Eu tinha colocado todo o pouco dinheiro que tinha naquilo. Não havia plano B. Naquela época, eu tinha apenas 17 anos. Trabalhava como zelador na Glendora High School, limpando salas, corredores, banheiros. Às vezes também ajudava a carregar móveis e equipamentos nos fins de semana. Era um trabalho duro, mas foi o que consegui. E foi através de um amigo de família que conheci um homem que viria a marcar minha memória de forma inesperada. Ele era proprietário de imóveis, alguém que aparentemente tinha vencido na vida. A conversa com ele foi, no mínimo, estranha. Lembro que, em certo momento, ele me disse: "Seus pais acham que você é um fracassado, mas querem entender como você pode se tornar tão bem-sucedido." Ele estava se referindo a Jim Rohn, a grande influência que tive na época. Jim Rohn foi o mentor que me ajudou a ver o mundo com novos olhos. Mas ali, com aquele senhorio, o que me marcou mesmo foi uma pergunta simples que fiz. Algo como: "Como você chegou onde está?" E ele respondeu de maneira seca, quase ríspida: "Não venha com esse papo furado para mim. Se você quer algo, vá lá e faça por conta própria." Aquilo me atingiu, mas também me acordou. Naquele tempo, eu fazia o que fosse preciso para ajudar minha família. O dinheiro mal dava para colocar comida na mesa. Mesmo assim, eu estava na escola durante o dia e fazia 2 turnos diferentes como zelador à noite. O bom é que me pagavam pelo resultado, e não por hora. Isso significava que, se eu limpasse 2 prédios rapidamente, poderia terminar mais cedo e ainda ganhar o mesmo. Isso me permitia pegar o ônibus de volta para casa e continuar ajudando em tudo o que fosse necessário. Nos fins de semana, eu ainda tentava achar algum bico, qualquer coisa que desse uns trocados a mais. Afinal,
Não havia limpeza escolar nesses dias e eu precisava continuar contribuindo. Meus pais conheciam esse tal senhorio e meu pai me disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Esse homem costumava ser um fracassado. Agora, olha onde ele chegou. Aquilo me fez pensar. O que aconteceu com ele? O que transformou a vida desse cara? E então percebi. Ele começou a comprar imóveis, reformava as casas e revendia com lucro. Era isso. Estava atuando no ramo imobiliário no condado de Orange, Califórnia, lá pelos anos 1970, mais especificamente em 1977. Essas pequenas observações, esses encontros inesperados, os empregos mal pagos, os livros, os seminários, tudo foi moldando a minha mentalidade. E mais importante ainda, me mostrou que ninguém nasce predestinado ao fracasso. Mas todo mundo precisa decidir quando dar um basta. Naquela época, o mercado estava em plena ascensão. Tudo parecia crescer rapidamente, e ele estava surfando essa onda com muito sucesso. Para dar conta da demanda, ele precisava de uma equipe extremamente ágil, especialmente para lidar com o transporte de porcos, que era o foco principal do negócio. Ele não podia perder tempo. Por isso, sempre contratava estudantes do ensino médio, gente jovem, com energia, que pudesse aguentar o tranco. Eu era um desses jovens. No meu segundo ano do ensino médio, eu tinha apenas 1,55 metros de altura. O engraçado é que ninguém sabia, na época, mas eu tinha um tumor no cérebro. E foi justamente isso que desencadeou uma mudança física impressionante. Em apenas um ano, cresci cerca de 25 centímetros. Então, imagine a minha cabeça naquela fase. Eu estava começando a crescer, ganhando corpo, começando a me sentir mais forte, mais confiante. Queria mostrar serviço. Estava determinado a ser visto como alguém capaz, alguém que valia a pena manter por perto. Resolvi que ia provar meu valor com trabalho duro. Fui até ele e entrei no ritmo pesado da rotina. Não tinha moleza, mas eu não reclamava. Era esforçado, pontual, fazia tudo com vontade. Depois de apenas 2 dias no trabalho, ele me chamou e disse algo que nunca esqueci. Você é o jovem mais trabalhador que já tive por aqui. Aquilo me marcou, porque não era só sobre carregar peso ou fazer tarefas pesadas, era sobre atitude, sobre mostrar quem eu era, quando ninguém esperava muito de mim. Conheci esse cara e logo de cara fiquei realmente impressionado com ele. Ele percebeu meu interesse e disse: "Ei, deixa eu te levar para almoçar." Aceitei o convite e durante o almoço ele começou a me fazer algumas perguntas. De repente, ele olhou para mim e disse: "Quero te perguntar algo." E eu fui, direto. "Você conhece meu pai?" E olha, não estou dizendo isso para bancar o durão ou para fazer piada. É só que, quando a gente é criança, a gente nem percebe essas coisas direito. Então continuei. "Meu pai costumava dizer que você era um fracassado. E agora que você é tão bem-sucedido, o que aconteceu? O que fez você mudar?" Ele ficou visivelmente surpreso, quase chocado. "O seu pai disse isso de mim?" Pausou por um momento e completou: "Bem, provavelmente ele não estava totalmente errado naquela época." Então perguntei de novo, com mais curiosidade ainda: "Mas o que virou a chave? O que te transformou?" E ele respondeu com simplicidade: "Eu fui a um seminário." Naquele momento, eu nem sabia o que era um seminário. Nunca tinha escutado essa palavra antes. Então perguntei: "O que é um seminário?" Ele explicou: "É quando uma pessoa que passou décadas construindo uma carreira de sucesso, com muitos erros e aprendizados ao longo do caminho, decide reunir tudo isso, todo o conhecimento, toda a experiência, e condensar em algumas horas ou poucos dias. A ideia é poupar você do caminho difícil de ter que aprender tudo sozinho
quebrando a cara. É uma forma de acelerar o seu crescimento usando a sabedoria de quem já passou por tudo. Essa explicação ficou gravada em mim. Foi o começo de uma nova visão sobre aprendizado, sucesso e transformação. Então eu perguntei: quanto tempo dura esse seminário? Ele respondeu: 3 horas e meia. Curioso, quis saber quanto custava. Ele me disse: custa $35. Na época, isso era um valor bem alto, algo como $250 hoje, com a inflação. Eu, naquele momento, estava ganhando cerca de $40 por semana. Então pensei: nossa, isso é caro. Mesmo assim, perguntei: tem como você me ajudar a entrar? Ele respondeu que sim, que poderia conseguir isso para mim. Mas aí fiz uma pergunta direta: você vai ao seminário também? E ele disse: não. Eu fiquei confuso e perguntei: por que não vai? A resposta dele foi seca, mas cheia de sentido. Por que você não vai dar valor a algo que não pagou com seu próprio esforço? Insisti. Não, espera, e você não entende. Eu tô sozinho. Tenho dormido no meu carro. Trabalho como zelador. Tô lutando para sobreviver. Contei toda a minha situação, esperando que ele entendesse e tivesse compaixão. Mas ele apenas respondeu: eu não preciso ouvir a sua história. Se você realmente estiver comprometido, você vai dar um jeito de estar lá. Ele continuou: você pode aprender sozinho, pela dor, ao longo de 10, 20, 30 anos, ou talvez nunca descobrir nada. Mas se você realmente quer mudar, vai investir em si mesmo agora. Essa resposta me paralisou. Fiquei suando, nervoso, com medo de tomar a decisão errada. Estava prestes a gastar o que ganhava em uma semana por apenas 3 horas de seminário. Parecia uma loucura. Mas algo dentro de mim disse para ir. Peguei meu velho carro, um Volkswagen 1968, o mesmo que eu tinha desde que minha mãe ficou com outro lá em Baja. Dirigi até o local, um hotel luxuoso em Orange County, na Califórnia. Cheguei lá usando meu terno azul, era o que estava na moda naqueles tempos. Tinha comprado num brechó, junto com uma corrente de ouro falsa. Eu sabia que não era nada demais, mas era o melhor que eu podia fazer para parecer alguém que queria algo mais da vida. E foi assim que dei o primeiro passo real na direção da mudança. Mas eu estava mais do que pronto, preparado para fazer acontecer, animado, cheio de energia. Era como se eu dissesse a mim mesmo: vamos nessa, é hora do show. Cheguei no local do seminário e, por sorte, um dos caras responsáveis pela organização deu um jeito de me encaixar. Consegui entrar e me sentei no espaço reservado para o evento. Durante a apresentação, comecei a perceber algo curioso, eu já tinha lido tantos livros e absorvido tanto conteúdo, que quando Jim Rohn começava a falar, eu conseguia até completar algumas das frases dele. Era como se eu já estivesse sintonizado na mesma frequência. Estávamos numa mesa redonda, o que tornava tudo mais íntimo, mais direto. E, sem querer, acabei sendo um pouco invasivo, não por má intenção, mas por pura empolgação. Eu estava tão animado, tão envolvido com tudo, que não conseguia ficar quieto. No intervalo, tomei coragem e fui até o próprio Jim Rohn. Contei para ele tudo o que estava acontecendo na minha vida, como eu tinha enfrentado dificuldades e que, apesar de tudo, estava determinado. Disse que queria trabalhar com ele, fazer parte daquilo. Ele me olhou e disse com calma, mas com firmeza: jovem, se você realmente quer trabalhar comigo, primeiro vai precisar passar por todos os meus programas. Não havia atalhos. Ele não estava oferecendo uma chance fácil. Era preciso mostrar comprometimento real, mergulhar de cabeça no processo, absorver tudo. E eu sabia que, dali em diante, aquele era o caminho. Naquela época, eu simplesmente não tinha o dinheiro necessário. Estava dormindo dentro do meu carro, usando um velho sobretudo que comprei num brechó para me proteger do frio.
Fui até ele, na esperança de conseguir alguma ajuda, e comecei a contar minha história, tentando explicar a situação em que eu estava. Mas ele me interrompeu logo no começo e disse: Não, não, não. Não quero ouvir isso tudo. Ele foi direto. Eu não sou seu banqueiro. Expliquei que, se ele pudesse me emprestar o dinheiro, eu faria valer a pena. Disse que alcançaria grandes resultados e contaria para todo mundo que foi ele quem me ajudou a começar. Achei que isso o convenceria. Mas ele apenas repetiu: Não, não. Eu já disse, não sou seu banqueiro. E então ele falou algo que ficou gravado em mim até hoje. Se você realmente quer trabalhar comigo, tem até sábado para conseguir esse dinheiro. Depois, completou com algo ainda mais impactante. Cada pessoa recebe aquilo que está disposta a conquistar. Algumas vão apenas sobreviver, outras vão prosperar. Você é quem decide de que lado quer estar. E simplesmente foi embora. Fiquei ali parado, frustrado e irritado. Pensei comigo mesmo: esse cara é um idiota. Eu tô aqui, lutando, sem nada. Ele tem dinheiro de sobra, e eu só tô pedindo uma chance, um pequeno apoio. Não é como se eu quisesse de graça, se eu ia pagar de volta. Mas, no fundo, eu sabia. Ele queria testar até onde eu estava disposto a ir. E aquele momento mudou completamente a forma como eu via esforço, responsabilidade e comprometimento. Uma parte dentro de mim começou a sussurrar: ele está certo. Você sabe que ele está certo. E quanto mais eu pensava, mais sentia que era verdade. Ele estava certo. Sempre que algo precisava acontecer, de alguma forma eu dava um jeito. Então, com esse pensamento na cabeça, tomei uma decisão. Tudo bem. Vou dar um jeito. Comecei a ir de banco em banco, com a ideia ingênua de que os bancos emprestam dinheiro para quem está precisando. Claro, você provavelmente já sabe disso, se eles só emprestam quando você não está desesperado. Passei por 4 agências seguidas. Em todas elas, a mesma resposta: desculpe, não podemos ajudar. Negado. De novo. E de novo. O tempo estava correndo, e eu começava a me desesperar. Foi então que me vi em frente à agência do Bank of America, na cidade de West Covina, Califórnia, bem ali na Citrus Avenue. Naquele momento, eu não fazia ideia do que exatamente iria dizer, mas meu corpo estava em estado de alerta total, como se algo dentro de mim estivesse ativado. Hoje eu entendo que aquilo era eu entrando num estado de alta performance, ainda que inconscientemente. Respirei fundo, entrei na agência e comecei a procurar alguém que parecesse acessível, aberta à conversa. Meus olhos bateram em uma mulher com um olhar gentil, uma expressão tranquila. Algo me dizia que ela poderia me entender. Com toda a energia e confiança que consegui reunir, caminhei até ela, apertei sua mão com firmeza, talvez até com força demais, se disse com convicção: meu nome é Tony Robbins. Estou aqui hoje porque preciso de um empréstimo de $1.200. Mas não é para consertar meu carro. Não é para uma viagem ou qualquer gasto supérfluo. É porque quero investir em mim mesmo. Quero usar esse dinheiro para participar de um seminário que pode mudar a minha vida. Ela olhou para mim com uma expressão estranha, como se estivesse tentando entender o que exatamente eu estava fazendo ali. Seu rosto parecia dizer que aquilo não fazia muito sentido. Mas mesmo assim, ela respirou fundo e disse: certo, jovem, e deixe eu dar uma olhada na sua ficha. Fica calmo. Pegou o formulário e começou a ler. Depois de um momento, ela falou: eu admiro sua intensidade, sua paixão, e é raro ver isso. Continuou examinando os dados até que parou de repente. Seu endereço é na Citrus Avenue? Eu confirmei com a cabeça. E ela então perguntou: e onde exatamente fica seu apartamento nessa rua? Foi aí que eu tive que ser honesto. Respondi: na verdade, eu não tenho um apartamento. Eu fico numa espécie de e-trailer. Uma casa móvel. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa.
Uma casa móvel? E eu acabei contando tudo. Falei que, na verdade, eu estava dormindo no meu carro. Passava as noites estacionado entre um Denny's e um 7-Eleven, porque eram os únicos lugares onde ninguém me incomodava. O carteiro local já me conhecia e até me ajudava se ele deixava minha correspondência comigo quando me via por ali. Era assim que eu conseguia receber qualquer coisa. Enquanto eu explicava, os olhos dela começaram a se arregalar. Ela claramente não estava esperando por aquilo. E então, com um tom de incredulidade, ela disse: "Deixe-me ver se entendi, e você quer que o banco aprove um empréstimo para você, e que a conta seja enviada para o 7-Eleven, enquanto você dorme no seu carro?" Fez uma pausa. Depois completou: "Ah, e mais uma coisa, você só tem 17 anos, certo?" Eu respondi, um pouco na defensiva: "Sim, e o que é que isso tem?" E foi aí que ela me deu outro choque de realidade. Isso importa muito. Você não pode legalmente assinar um contrato até completar 18 anos. Eu disse para ela: "Eu vou fazer 18 anos em breve." Ela me olhou, desconfiada. "Quão em breve?" "Em mais ou menos 2 semanas", e respondi, já sentindo meu coração acelerar. "Eu imagino que seja necessário ter 18, né?" Ela assentiu com a cabeça e falou: "É, e sendo bem sincera, eu não acho que o banco vá aprovar um empréstimo para você." Mas eu não aceitei aquilo. Olhei bem nos olhos dela e respondi com firmeza: "Você não está entendendo. Eu preciso fazer isso acontecer." Minha voz ganhou mais força. Eu estava ainda mais determinado, quase implorando, mas sem perder a paixão. Ela ficou me observando em silêncio por um instante. Depois falou: "Espera aí." Fez uma pausa, como se estivesse avaliando cada detalhe do que vi em mim. "Você tá realmente levando isso a sério, né?" "Tão sério quanto um ataque cardíaco", respondi, sem piscar. "Eu vou colocar em prática tudo o que aprendi. Vou aplicar cada ensinamento. Isso não é só um capricho, é a minha vida." Ela respirou fundo e disse: "Nunca conheci ninguém como você." Então olhou fixamente nos meus olhos e falou com um tom de aviso, mas também com um toque de admiração: "Se você me prometer, olhando nos meus olhos, que eu nunca vou ter que ir atrás de você, porque, veja bem, eu não vou te procurar em nenhum 7-Eleven nem em estacionamento de Denny's, então eu vou mover céus e terra para convencer o banco a te ajudar. Mas se eles não aprovarem, e eu mesma vou te emprestar o dinheiro." Fez mais uma pausa, depois completou com seriedade: "Só que você tem que me prometer que está levando isso a sério. Muito sério." E naquele momento, movido pela emoção, eu quase pulei por cima da mesa e dei um beijo nela, a Sra. Williams. Ela claramente não esperava por aquilo, mas eu estava tomado pela gratidão. Sempre digo a todos, foi ela quem me deu o primeiro empurrão. Por isso essa história sempre vive comigo. O nome dela era Sra. Williams. Ela conseguiu aquele empréstimo para mim, mesmo sem nenhuma obrigação. Até hoje eu não sei exatamente como, talvez ela tenha assinado como minha fiadora, talvez tenha dado um jeito nos bastidores. Só sei que, graças a ela, eu saí dali com $1.200 nas mãos. Aquilo, para mim, valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Era mais do que o valor do carro velho onde eu dormia todas as noites. Era uma chance de mudar minha vida. Com esse dinheiro, fui direto ao seminário de Jim Rohn. Lá, conheci um cara chamado Mike Case. Nos tornamos amigos na hora, e ainda somos até hoje, mais de 45 anos depois. Ele tinha um pouco mais de grana do que eu na época e me disse: "Cara, você não precisa dormir no carro, fica no meu quarto de hotel." Nós dois estávamos sem um tostão, mas dividimos aquele espaço e vivemos uma experiência transformadora juntos. Enquanto isso, ao nosso redor, tinha gente muito rica naquele seminário, aprendendo as mesmas coisas. Mas a diferença é que nós, quebrados, sem nada, se estávamos absorvendo cada palavra como se fosse ouro. Eu anotava tudo, e até quando precisava ir ao banheiro, ficava com medo de perder alguma frase valiosa.
Eu fazia as contas na minha cabeça, e cada palavra dita ali valia pelo menos 3 centavos, e isso porque eu sabia que aquele conteúdo podia mudar minha vida inteira. E mudou mesmo. Anos depois, quando Jiro faleceu, eu tive a honra de falar em seu funeral. Ele era um ser humano extraordinário. Costumava começar seus seminários dizendo: cada vez que eu subo aqui, quero dar o meu melhor. Porque você nunca sabe quem está sentado na plateia. E ele contava a história de um garoto que assistia a tudo, entusiasmado, completando suas frases. Esse garoto era eu, Tony Robbins. Hoje, ele ainda contava essa história de mim e do Mike. 2 jovens sem dinheiro, mas com sede de aprender. Porque, talvez, fomos justamente nós dois, os mais quebrados da sala, que aplicamos tudo aquilo com mais intensidade do que qualquer outro. Se essa história tocou você de alguma forma, se te inspirou ou fez você acreditar que também pode dar o próximo passo, então já se inscreve no canal. Aqui você sempre vai encontrar histórias reais que provam que o impossível só existe até alguém decidir tentar.